turismo brasileiro vive um momento de protagonismo. E entre os maiores destaques nacionais está o Terra Park, em Pirapozinho, no interior de São Paulo, reconhecido como o resort fazenda mais procurado do Brasil. Mas por trás de toda essa grandiosidade existe uma história de fé, superação e muito trabalho. Poucos imaginam que, antes do sucesso, o casal Júlio e Sandra enfrentou dias de luta e noites sem descanso, movidos apenas pela força do sonho que hoje se transformou em realidade. O Terra ele é um resort fazenda com o tema fazenda, mas além disso ele tem o tema vulcão, né, que é uma referência à nossa região onde a gente está inserido, porque poucos sabem disso que eu vou falar, mas a gente tem aqui no nosso bairro Noite Negra um sítio paleontológico de quelônios de tartaruga e crocodilo, né, datado de 80 milhões de anos, que é um estudo que já há muitos anos a própria Unesp realiza nessa região, a UFRJ, e a Sandra, quando desenvolveu o vulcão, ela resgatou essa informação. Isso acaba trazendo também essa diferenciação para o Terra, de tal forma que cria uma curiosidade muito grande, né, sobre o que já está sendo desenvolvido aqui, né, com a temática do vulcão, e também tudo que é feito pela equipe que, com todo carinho, com toda a qualidade, se empenha muito para poder proporcionar a melhor experiência para aquelas pessoas que nos visitam. A inovação, né, junto com a tecnologia, ela nos traz aí um conforto e uma segurança nas nossas estruturas para os nossos hóspedes, né? A sustentabilidade, que é o carro-chefe nosso, que promove aí um aconchego, né? A gente trabalha materiais que 90% da população mundial estaria desprezando. A gente reutiliza esses materiais com muito cuidado e isso traz aí um aconchego e um conforto que as famílias não têm hoje em dia, né? Então essa reciclagem, ela traz, além da responsabilidade social, um conforto, um aconchego único. Então a gente trabalha tecnologia conectada com a inovação, que é o nosso grande exemplo do nosso grande vulcão aí, sustentabilidade, para trazer esse conforto, que é resgatar as raízes e trazer uma coisa única para conectar gerações aí, né? No Terra Park, inovação temática e valores familiares caminham juntos. O desafio sempre foi modernizar sem perder a essência que conquistou hóspedes de todo o país. Como é uma empresa da minha família, né? Sou eu, minha esposa e meus filhos, que desenvolvemos através das famílias de todas as pessoas que trabalham conosco, que também contribuem para que esse projeto caminhe. É feito diretamente para a família de quem nos visita. Então esse jeito de fazer o que nós fazemos acaba tendo uma certa simpatia com o público. Então as pessoas vêm aqui, tem aqui o Terra Park como uma extensão da sua casa e se sentem bem aqui dentro. Então eu penso que isso é um grande diferencial, né? A gente conseguir aliar a tecnologia, a inovação a esse jeito de fazer de uma forma informal e tentar deixar sempre quem nos visita bem tranquilo, né? Nessa visita, de uma forma despojada, poder usufruir tanto da gastronomia como do entretenimento, né? Do contexto rural onde a gente está inserido. Penso que é isso. O sucesso do Terra Park está nos detalhes estruturais. Escolhas pensadas com precisão criaram uma identidade única, que une modernidade, conforto e a autenticidade do turismo rural paulista. E não há dúvidas de que a inauguração do vulcão, em 2022, em um ano ainda marcado pelos desafios da pandemia de Covid-19, elevou o Terra Park a um novo patamar, consolidando seu reconhecimento tanto no cenário nacional quanto internacional. Ela veio justamente do nosso carro-chefe aqui, que é a sustentabilidade, né? Desde o início eu tinha em mente trabalhar estruturas sustentáveis que tivesse aí o mínimo impacto possível, que eu não precisasse estar quebrando, refazendo, trazendo materiais diferentes. E aí eu busquei uma coisa, a nossa região é uma região altamente histórica, né? Nós
Temos aí o maior dinossauro do Brasil é encontrado aqui na nossa região. Nós estamos numa região que trabalha, que tem essa estrutura de paleontologia, né? E então, buscando essa essência, essa nossa natureza real, né? Por que não uma estrutura de vulcão, né? Vulcão, na época dos dinossauros tinha muito, né? Então veio dessa ideia de trazer aí uma coisa única, diferenciada, aliada ao nosso carro-chefe aí, que é a sustentabilidade. De norte a sul do Brasil e até do exterior, famílias estão trocando as praias pelo interior paulista em busca de experiências únicas. O Terra Park já recebeu visitantes de mais de 25 países, consolidando-se como um verdadeiro fenômeno turístico. E não é só o resort que encanta. O bairro que o abriga oferece experiências únicas e autênticas. Nós somos de Agrolândia, Santa Catarina. A gente percorreu em torno de 12 horas de viagem. Conhecemos o Terra Park através da rede social. E achamos muito bacana a parte de vulcão, piscinas, a minha menina adora piscinas, então a gente achou um local bem diferenciado para vir curtir com a família e a gente está gostando bastante, bem legal mesmo. Aqui é um lugar acolhedor, que tem atividade para todas as idades. É muito bacana, né? A gente conhecer também coisas ao redor que tem do parque, junção tem uma cachoeira muito legal, um diferencial, né? A gente conhecer também a cultura da cidade, então é algo que complementa, né? É bem bacana mesmo. Eu penso que as famílias hoje elas estão descobrindo o interior, né? Elas vão buscar as suas origens, acabam indo para um ambiente rural como o nosso e descobrem ali que a gente é muito mais próximo do que imagina desse ambiente rural. E é notório que pessoas que vêm de grandes centros ou às vezes vêm de outras regiões que têm outra cultura, né? Quando chegam aqui, se deparam com o cenário da nossa região, que o Brasil, como é muito grande, né? Tem grande diferenciação de uma região para outra, e aqui tem algumas características diferenciadas na área rural, né? E isso de forma bem importante, acaba impactando e fazendo com que as pessoas se sintam bem nesse ambiente que a gente vem desenvolvendo. O desenvolvimento do turismo rural, do interior paulista, né, ele promove aí o crescimento e o desenvolvimento econômico da nossa região. Ele traz uma sustentabilidade para a nossa região. Um exemplo é esse local que a gente está aqui, né? Ele é um local único, que não se encontra em qualquer lugar. E o nosso cliente vindo para cá, ele vai ter uma sensação única que ele nunca teve de voltar ao passado, trazer a paz, a tranquilidade. E essa nossa região toda, trabalhando o turismo rural, cada cantinho que você vai, por exemplo, nossa mesa aqui, nós temos queijo, que é produzido aqui na nossa região, frutas, que a gente traz e vai agregando e vai criando uma experiência única e promovendo com certeza o crescimento e desenvolvimento tanto do turismo, desenvolvimento financeiro e da população. Hoje, como a gente conseguiu um certo desenvolvimento, mas a gente ainda pensa em fazer muitas coisas pelo Terra Park, vamos desenvolver ele ainda mais, mas a reboque disso, paralelamente, a gente vem tentando contribuir com a transformação do turismo na região onde a gente atua, de uma forma muito simples e voluntária, que é apoiar os pequenos negócios que estão iniciando, apoiar o pequeno produtor rural que tem ideia de fazer algo de turismo na sua propriedade, né? Dividir, né, a nossa trajetória, os insucessos que nós tivemos e as coisas que deram certo, né? Tentando desta forma acelerar a vida de outros profissionais que queiram desenvolver das mais singelas ideias do turismo às mais complexas. Então, tanto eu quanto a Sandra estamos à disposição para poder contribuir, e o que nós desejamos realmente, né, do fundo do coração, é ver a nossa região ela desenvolvida no turismo, através de negócios de gastronomia, de lazer, de eventos, né? E é isso que a gente deseja. Vai fazer 3 meses que a gente abriu esse ponto aqui, com o apoio do senhor Júlio. Nossa, eu falo assim que ele não nos deu um apoio, ele nos abriu a porteira, porque
Tem muita gente passando aqui, é bem próximo aqui do Terra Park, o nosso município é rural e está partindo para o turismo rural, e é muito interessante, e esse apoio dele foi tudo para nós. Nós temos um pouco de frutíferas e somos apicultores, né? O nosso carro-chefe aqui é a apicultura e também o própolis. O sucesso internacional é resultado de uma gestão estratégica, apoiada em marketing e comunicação bem estruturados, que posicionaram a marca como referência no setor. O time de marketing, através do Richard, que é o nosso gestor, e toda a equipe, Vitor, Guilherme, né, e toda a equipe de forma geral, tem se empenhado para buscar caminhos para fazer com que tudo que nós realizamos aqui seja comunicado da melhor forma possível. Além disso, né, tudo que nós modificamos, principalmente como a questão da inovação, a gente faz com base na escutativa do que o nosso hóspede fala. Então, as tomadas de decisões do que nós vamos realizar é sempre pensando e escutando as pessoas que já experienciaram, que já tiveram conosco. Através de um mecanismo de pesquisa, a gente consegue ter o feedback para tomar as melhores decisões do que investir, do que melhorar, né? E desta forma ser mais assertivo, mais rápido. E o marketing tem um papel extremamente importante, né, de grande protagonismo nessa questão da pesquisa. Pilar estratégico que potencializa a nossa marca em um mercado altamente competitivo. Um exemplo é a transformação do vulcão, que viralizou na internet, trazendo o desejo de milhares de pessoas de dentro das suas casas virem visitar o nosso hotel. Então é fundamental ter um marketing estruturado, sabendo o que faz, porque hoje as pessoas estão tão conectadas que o que não aparece, né, as pessoas não desejam, né? Além de gestor, Júlio Moraes é liderança regional, fortalece a economia local e defende o turismo como motor de desenvolvimento do Oeste Paulista. Muito importante esse questionamento, porque quando eu iniciei aqui no Oeste Paulista, quando aqui cheguei há mais de décadas passadas, eu fui muito bem acolhido e essa região me acolheu muito bem, e eu senti isso através do meu desenvolver profissional. E num dado momento eu percebi que eu precisava devolver isso para a sociedade através de trabalho voluntário. Foi então que eu comecei a me engajar dentro das entidades, né? Tanto entidades filantrópicas como entidades profissionais, entidades de classes como a Associação Comercial, como o Grupo Lidera, e que foi um mecanismo que eu consegui desenvolver para poder colocar o meu trabalho voluntário em prol da sociedade e devolver para a comunidade tudo aquilo que ela fez por mim, né? Pois afinal, tanto eu quanto a Sandra nascemos nas comunidades onde a gente viveu de uma forma muito humilde, e a gente conseguiu desenvolver o nosso negócio, e claro que toda a glória e honra seja dada a Deus por ter nos sustentado até aqui, né? E tem nos apoiado em tudo que a gente vai realizar, e através dos irmãos na sociedade foi onde a gente conseguiu também esse apoio. Então hoje o que a gente faz é devolver para a sociedade esse engajamento voluntário para poder fazer com que a sociedade se desenvolva e que a nossa região se desenvolva também. Cada detalhe pensado deu identidade única ao empreendimento. De 70 apartamentos antes da pandemia, o Terra Park hoje conta com mais de 200, e as novidades não param por aí. Nós iniciamos com barracas, né? Através de um plano de negócio que não foi muito bem sucedido no início, mas depois a gente corrigiu a rota e conseguiu acelerar o processo dos apartamentos, né? Então a nossa visão de futuro sempre foi ter um negócio que pudesse, primeiramente, ter o propósito, né, que foi o que nos trouxe até aqui. E o nosso grande propósito sempre foi dividir tudo que nós fizéssemos com o máximo de pessoas que a gente conseguisse. E hoje isso é uma realidade, né? Lá do início, com menos de 5, 6 colaboradores, hoje a gente chega perto dos 400 direto, né? E o propósito continua o mesmo, poder dividir tudo aquilo que Deus nos permitir fazer com mais pessoas. E através dessa visão de futuro, né, de dividir para poder somar, a gente vem conseguindo, a cada ano que passa, transpor os obstáculos que todo
comerciante, todo varejista, todo negócio tem, e crescer um pouquinho mais. Eu enxergo isso aí como um projeto de Deus, tá? Para trazer uma coisa legal para a nossa região oeste paulista, o interior paulista. Esse nosso espaço aqui é um lugar bem sofrido, com poucos atrativos, né? Assim, empregabilidade também é pequena, empregabilidade de peso. Hoje, qualquer profissional que passa pelo Terra Park se torna um profissional altamente qualificado, independente da área que ele está, né? Então, eu vejo tudo isso como um projeto de Deus para desenvolver a nossa região, desenvolver pessoas, trazer o crescimento e aliado à conexão da família, né? Um projeto maravilhoso, porque ele, em cima de todo esse trabalho, nós temos um presente aí que é juntar as famílias, juntar as gerações, né? Então, eu vejo tudo isso como a mão de Deus colocada aqui no nosso interior para promover a região, o desenvolvimento e as famílias, a união das famílias. E com o lançamento do Terra Park Orlando próximo à Disney, o grupo amplia fronteiras. É o início da presença internacional da marca. Orlando foi um marco que a gente iniciou em 2023, né, que foi a ideia de internacionalizar a nossa marca. E a gente viu lá na Flórida uma importante oportunidade de podermos criar algo para o nosso visitante. Então, o que nós imaginávamos, né? E imaginamos. A pessoa que vem nos visitar hoje, ela sempre vai querer fazer uma outra experiência. E uma experiência imersiva no turismo, a Flórida oferece. E aí, diante de uma oportunidade que nós tivemos, né, através desse insight de fazer isso, nós ousamos mais uma vez e fomos lá e adquirimos as unidades que nós temos lá de casas de férias, para poder ofertar também para o nosso turista que visita o Terra Park. E qual mensagem Júlio e Sandra deixam para quem sonha em empreender? Então, Rogério, eu sempre falo, né, que às vezes as pessoas veem essa estrutura gigantesca como está e falam, bom, isso aí é fácil, né, já tem tudo isso, é fácil falar que vamos fazer A ou B. Mas não precisa ter uma estrutura monstruosa dessa, não precisa querer construir uma estrutura grande, você não precisa, né? Eu falo para as mulheres empreendedoras o exemplo do pastel de Belém, que um bolinho desse tamanho é conhecido, reconhecido, apreciado pelo mundo todo, né? Então alguém lá atrás fez um docinho pequenininho, investiu, persistiu, continuou, abriu uma portinha, outra portinha, e hoje é uma sobremesa, é um doce que o mundo todo quer comer, né? E vários países imitam e se tornou aí uma indústria de empregos e desejos, né, para o mundo todo. Então, a minha mensagem é, não importa o tamanho do seu negócio, importa o tamanho da sua persistência e do seu acreditar que o seu negócio pode virar aí um produto desejado pelo mundo todo. Eu acredito muito na persistência, né? E na questão do propósito. Muitas vezes o empreendedor ele inicia sem ter o propósito, que é muito natural. A gente às vezes inicia o empreender sempre buscando ter condições financeiras, remuneração, né? Ter uma condição de vida melhor, que é perfeitamente normal e tá ok, sem problema. Mas o que faz com que a gente continue persistindo é quando a gente descobre o propósito daquilo. Porque, afinal, ganhar dinheiro é bom, é importante. Mas muitas vezes não mantém a gente fixo em algo, né? Porque momentos ruins virão, né? Nós vamos ter momentos bons, muitos momentos ruins para ser esses obstáculos que a gente vai ter que transpor. Mas se nós conseguirmos, dentro desse caminho, descobrir o propósito para que realmente a gente está fazendo, né, com certeza a gente vai ter essa constância e vai conseguir chegar num patamar, né, que vai ter muito mais valor do que somente o valor financeiro. Então eu digo que ter propósito é o primeiro e mais assertivo objetivo que se deve ter, ainda que a gente não comece com ele, né? Ainda que a gente não tenha muito claro. E esse propósito ele pode ser modelado ao longo dos anos também, né?
Porque às vezes o tempo vai passando, a maturidade vai chegando, né, no empreendedor, e ele pode ser que ele tinha um propósito e daqui a pouco, pô, não é mais isso, eu quero outro propósito. Mas o mais importante é sempre ter algo para se lutar. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Unimagem Esmeralda. Saúde com qualidade e comodidade. Agende já. CW15 Coworking. Mais do que um escritório. O seu ponto de conexão.